Olá a todos. Esta é uma apresentação do programa de parceria da Art Backup. O Art Backup é um produto da DataSafer que foi desenvolvido em parceria com a Art IT, que é uma empresa de Campinas que está no mercado desde o ano de 2002, que ela é especializada no ramo de desenvolvimento de softwares, tá? E também é provedora de produtos e serviços de tecnologia e segurança da informação. Hoje possui uma equipe com mais de 120 profissionais que são certificados nos seus ramos de atividade. A empresa também foi consagrada por 4 vezes consecutivas como ganhadora do Prêmio Internacional do Great Place to Work. O fato hoje é que todos nós sabemos que o volume de informações digitais cresce a cada dia. Nós podemos notar isso no crescimento da base de dados que nós temos em nossos clientes, seus sistemas de RPs, e-mails, seus CRMs, os seus documentos, planilhas, os projetos, fotos, imagens, vídeos, etc. Uma vez que nós temos esses dados crescendo a cada instante, por outro lado, nós temos o risco de perder essas informações, que pode acontecer através da falha em disco rígido, né, os HDs, roubos, assaltos às empresas, incêndios, enchentes, desastres naturais e principalmente por erro humano. Aquela pessoa que apaga uma planilha, apaga um documento sem querer, achando que não vai mais precisar daquele documento e simplesmente ela apaga e não tem mais como restaurar esse documento. Então, para prevenir que esta perda de dados ocorra, as empresas elas adotam alguns meios de prevenção contra a perda de dados. As grandes empresas, por exemplo, elas optam por compras de equipamentos como tape libraries para poder gravar os seus dados de backup. Tá? Tem um alto custo com isso. Além do alto custo para comprar uma tape library, ou seja, um robô de backup, tem um custo com as mídias para você poder gravar esses dados. Além disso, existem aí softwares que nós vemos hoje, uma licença de um software custando cerca de US$ 10.000, US$ 15.000, que são softwares que enviam os dados dos servidores para as mídias de backup, utilizando as tape libraries, que são os cabeçotes de gravação e de leitura disso. Além de todos esses custos aqui, a auditoria não aprova que a empresa mantenha os seus dados e também os seus backups dentro da mesma localidade. Então essas empresas têm que optar por fazer uma terceirização com uma empresa de logística, tá, para fazer a guarda externa das suas mídias de backup. Então todos os dias tem que alguém até essa empresa retirar as fitas de backup e levar a 5, 10, 15, 50 quilômetros de distância para que os dados de backup não estejam armazenados dentro da mesma empresa. Já as pequenas e médias empresas, como elas não têm condições econômicas e financeiras para poder fazer um investimento em robôs, em soluções de fitas de backup, soluções mais caras, o que elas fazem é empregar soluções domésticas e utilizar isso no meio corporativo. Nós vemos aí empresas enviando os seus dados, seus 500 GB de dados, 1 tera, 2 tera de dados para a nuvem. Tá? Ela envia simplesmente esses dados para a nuvem e vê lá que leva 1 mês, 2 meses para enviar esses dados. Né? Aí ela fala, eu como nunca tive backup, agora pelo menos eu tenho. Já enviei meus 500 GB, pelo menos está salvo. Mas e no momento que ela for precisar realmente desses dados? Vai levar em média aí 45 dias para restaurar 500 GB de dados. Você pode fazer um teste. Na maioria das soluções de backup em nuvem que nós encontramos no Brasil ou no exterior. Você pode fazer um teste com o seu link aí de 10 megas. Você vai ver que você leva em média 45 dias para fazer um backup de 500 GB se conseguir finalizar. Tá? Além disso, existe o risco de espionagem digital. Né? Esses dados muitas vezes são enviados para fora do país, tá? Onde existe uma outra legislação. Tá? Não tem nenhuma garantia da segurança desses dados por essas soluções domésticas, tá? De backup em nuvem. Não existe o suporte do fabricante. Tá? Muitas vezes tem um site lá que você não tem nenhum telefone de contato para você saber quem que é a empresa. E muitas vezes dessas soluções elas te entregam apenas um sincronismo dos dados, ou seja, se você apagar o dado agora na origem, ele também é apagado no destino.
Tá? Ele não faz uma retenção disso, não faz um versionamento dos backups, ou seja, não é uma ferramenta profissional de backup. E também as pequenas e médias empresas, no desespero, elas optam por fazer backup em mídias externas como pendrive, HD externo, SIM card, né? A ISO 27001, que é a norma que lida com a segurança da informação, não condena essa prática, desde que haja processo para backup e validação dessas mídias. Tem que ter uma mídia para segunda-feira, uma mídia para o backup de terça-feira, de quarta, uma mídia para o backup semanal, uma mídia para o backup full mensal, para anual, e que isso aí seja validado. Então a empresa ela teria que ter praticamente um profissional de backup para poder ficar fazendo essas trocas dessas mídias e manter essas mídias fora da empresa através de uma empresa externa que faça a logística e a guarda externa disso. Tá? Acaba sendo caro também. A solução Art Backup veio para resolver tanto o problema das grandes empresas com seus custos elevados para o emprego das suas soluções, até as pequenas empresas que fazem hoje aí o seu backup de forma não profissional. Tá? Art Backup é uma solução fácil e simples, tá? É um aplicativo que se instala aí nos servidores dos clientes e mantém esses dados armazenados em data centers. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente do que se trata um data center. Tá? Existe a rapidez na restauração dos arquivos, tá? Com apenas um clique você consegue restaurar um banco de dados, uma aplicação, um arquivo, uma pasta. E o processo ele é totalmente automatizado. Você não precisa de processos manuais, de inserção de fita, coloca a fita full, depois a fita incremental, depois a fita diferencial. Não, isso aqui é tudo automatizado. Tá? É uma ferramenta onde você apenas seleciona quais são as pastas, ou o banco de dados, ou a máquina virtual que você vai fazer backup. Seleciona o agendamento, qual é o melhor dia para que isso ocorra, ou todos os dias, qual é o melhor horário, quanto tempo você deseja que o backup seja executado. Por exemplo, você pode falar que ele começa às 6 horas da tarde, que é o fim do expediente, até às 8 horas da manhã do outro dia. Então você fala que você quer que o backup pare de rodar após aí 14 horas de execução, então ele para, no outro dia ele continua do mesmo ponto. Ok? Nós iremos falar mais para frente. Então, a solução você simplesmente instala um agente de backup nos servidores, nos PCs, nos laptops do seu cliente. Ele criptografa esse dado aqui na origem através de uma chave que você define. Tá? Esses dados, depois de criptografados, atravessam um link cifrado, um link SSL, tá? Um túnel, na verdade, também criptografado, e armazena esses dados criptografados aqui no destino, de forma que a chave de criptografia nunca é enviada para cá. Ou seja, apenas você ou o seu cliente vai conhecer essa chave e ninguém mais poderá restaurar os dados a não ser quem conheça essa chave. Como nós falamos lá atrás, os dados nós armazenamos esses dados dos clientes em data centers. Tá? Data centers são prédios aí com investimentos na infraestrutura acima de 200 milhões de reais em segurança. Tá? É uma infraestrutura extremamente segura para abrigar aí equipamentos de TI. Ela possui segurança armada em todo o prédio. Tá? Existem os guardas, tá? que possuem porte de arma, vigilância 24/7 através de circuito fechado de televisão. Tá? São mais de 190 câmeras instaladas em todo o data center, tá? Em todos os corredores existe uma câmera. São várias salas como essa daqui. São salas individuais de no breaks, são salas individuais de ar-condicionado, salas individuais de alta tensão, enfim. O data center possui sistemas inteligentes para detecção de fumaça e extinção de incêndio através de gás inerte. Tá? O que é isso? Se acontecer qualquer indício de fumaça, que um fósforo ele é riscado aqui, e o sensor identifica uma fumaça, é solto um gás que retira o oxigênio da sala, tá? Para que esse fogo seja extinto. Não podia simplesmente soltar água para apagar esse fogo, para retirar o calor, porque a água danificaria os equipamentos que aqui estão instalados. Tá? Possui sistema de energia ininterrupta, tá? Ou seja, não depende apenas da concessionária de energia elétrica, ela possui salas individuais de UPS, que são os no-breaks, que mantêm o data center funcionando sem necessitar exclusivamente da energia elétrica, e todo local que você acessa o data center, todo local possui sensores
e ele é controlado por acesso biométrico, para que você se identifique antes de acessar qualquer ambiente do data center. Bom, sobre toda essa infraestrutura que nós mostramos, nós temos 3 produtos que rodam sobre essa infraestrutura, tá? Onde nós armazenamos os nossos servidores, onde nós armazenamos os nossos storage. Nós temos o produto ArcLight, que ele é mais voltado para pequenas empresas e estações de trabalho. Tá? Existe o ArcStandard, que ele é mais voltado para servidores de arquivos corporativos. E o ArcPro, que ele é mais voltado para backup de servidores de arquivos, banco de dados e aplicações. Estamos falando de backup de Oracle, SQL, MySQL, Lotus, Exchange, VMware. Okay? Nós iremos apresentar cada uma das características aqui na frente. Bom, falando da funcionalidade de cada um dos 3 produtos que nós temos. Tá? Backup de documentos, planilhas, imagens, vídeos, músicas, fotos, qualquer um dos 3 produtos faz isso daqui, tá? Sem problemas. É de se esperar que qualquer software de backup faça no mínimo backup de documentos, planilhas, imagens, ou seja, as pastas de um sistema operacional. Tá? Versionamento e retenção dos backups. O que é isso? O versionamento é o seguinte: se eu tenho um documento hoje, aí amanhã eu altero esse documento. Aí na semana que vem eu altero de novo. Aí no mês que vem eu altero de novo. Eu tenho as versões de alteração disso. Então no momento da restauração do backup, eu posso selecionar qual arquivo que eu quero voltar. Se é o backup de ontem, ou de anteontem, ou do mês passado, ou do mês retrasado. Tá? Retenção é o seguinte: quando eu apago propositalmente um arquivo, eu quero que esse arquivo também seja apagado no destino. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Eu fui para a praia e tirei 10 fotos. 4 fotos lá ficaram borradas, ficaram ruins. Só que eu fiz o backup daquilo. Mas eu quero que essas fotos ruins sejam apagadas tanto do meu computador quanto lá na nuvem. Eu quero que apague, porque eu não quero que consuma espaço lá. Aí eu vou lá e apago as 4 fotos. Na semana que vem, eu penso o seguinte: eu queria voltar uma foto daquelas que eu apaguei na semana passada. Então, esse documento que eu apaguei propositalmente, eu também queria que ele fosse apagado na nuvem, ele entra num período de retenção. Ou seja, quantos dias eu quero que os arquivos que eu apaguei propositalmente ainda fiquem ocupando espaço lá na nuvem, porque eu posso me arrepender de ter apagado. E isso acontece com os usuários dos nossos clientes, os usuários de uma empresa. Eles dão um shift del lá, achando que deve apagar aquele documento. Depois de um mês, eles descobrem que ele não deveria ter apagado. E ele quer que a TI restaure aquele documento. Tá? Por isso é muito importante que o software que você esteja analisando faça a retenção de backup. Tá? Backup manual, ou seja, eu quero fazer o backup agora, através de um clique. Eu quero agendar o backup para que ele corra num período, num determinado horário, ou em tempo real. Ou seja, eu quero que, assim que eu salvar um arquivo, ele também já salve na nuvem. Tá? Qualquer um desses 3 softwares fazem isso. Restauração com apenas um clique. Tá? Isso aí, qualquer software de backup em nuvem faz isso, backup online. Criptografia também não é segredo, qualquer software faz criptografia. Como que eu vou enviar um dado para a nuvem sem criptografar? E a segurança disso? Né? Compressão dos dados também, ou seja, comprimir os dados antes de eles serem enviados para que consuma menos espaço no destino e também utilize menos banda, né, para que o backup seja feito mais rápido. Qualquer software de backup faz isso. Controle de banda, ou seja, eu quero que a banda utilizada para upload de backup seja restrita, ou seja, ela seja limitada a 10 MB, a 5 MB, a 200K, enfim, eu limito a banda. Sistemas operacionais Windows e Mac, qualquer um desses 3 softwares rodam também. E um portal de gestão de clientes para esses 3 softwares. Possui um portal para poder criar cliente, mudar cota, mudar senha. Tá? São os processos administrativos. O que as versões Standard e Pro fazem que o Lite não faz? E também a maioria dos softwares de backup em nuvem no Brasil e no exterior também não fazem. Tá? Isso aqui é muito importante validar. Se você estiver analisando outras soluções
outros fornecedores de backup, é importante você verificar cada uma dessas funcionalidades aqui também. Tá? Por exemplo, o Light não fica no Brasil. O custo da energia elétrica fora do Brasil é muito mais baixo. O custo do storage lá fora é muito mais baixo. Então, o dado no Brasil é apenas pro Standard e pro Pro. O Lite fica fora do Brasil, tá? Fica no exterior. E tem todos aqueles problemas de espionagem de dados, é uma outra legislação, ok? Então precisa ser avaliado isso aqui junto com o seu cliente. Controle de banda por data e horário do dia. Tá? Eu posso falar no software que das 10 horas da manhã ao meio-dia, que o software de backup utilize apenas 512K para poder enviar os dados para a nuvem. Aí eu posso falar que a partir das 15 horas, ele pode utilizar a banda ilimitada. Ou, a partir das 15 às 17 horas, ele pode usar 1 mega e após as 18 horas pode ser ilimitado. Ou seja, até às 10 horas do outro dia, ele fica ilimitado. Enfim, eu consigo fazer isso, tá? Eu tenho essa granularidade com o Standard e o Pro. Backup de arquivos abertos em uso pelo sistema, tá? Por exemplo, eu tenho aí um arquivo PST do Outlook, tá? Que ele está aberto nesse momento, ele é um arquivo de 2 GB. E nesse momento bate um e-mail novo lá de 50K. Esse e-mail novo atualizou o arquivo PST. A maioria dos softwares de backup em nuvem, assim como o Lite, vai querer enviar esses 2 GB de novo pela nuvem, porque o arquivo foi atualizado. Já o Standard e o Pro não, ele consegue enviar apenas o bloco de atualização, ou seja, apenas o que foi atualizado nesse arquivo ele envia. Ou seja, não vai enviar os 2 GB de novo pela nuvem. Okay? Rodar em plataforma de servidores, como um serviço do Windows. O que é isso? O Lite, se você estiver com ele instalado no Windows Server e você dá um logoff, ele fecha, assim como você estivesse fechando o Word. Ele não é um software que roda como um serviço, como se fosse o SQL Server, como se fosse o Exchange. Ele roda independente se tem alguém logado ou não. Nem o Lite, nem a maioria dos softwares de backup em nuvem que a gente encontra. Já o Standard e o Pro, como são softwares profissionais de backup, eles têm as condições de rodar como serviço. Tá? Backup Delta foi isso que eu expliquei, esse exemplo que eu dei do Outlook. Ou seja, fazer o backup apenas do que foi atualizado dentro de um mesmo arquivo. A réplica on-site, isso aqui é algo muito, muito, muito interessante. Tá? Réplica on-site é o seguinte, imagina você mora, vamos pegar uma cidade longe de São Paulo, tá? Você mora aí no sul do país, tá? Você está aí no Rio Grande do Sul, tá? Aí na capital Porto Alegre você tem alguns clientes aí perto de você, aí no seu condomínio. Tá? Então seus clientes estão enviando os dados aqui para o data center, né, através da internet. E o que acontece? O nosso servidor que está aqui no data center ele replica os dados para dentro da sua empresa, não para a empresa do seu cliente, para a sua empresa. Tá? Mas fala, qual que é a vantagem disso? Imagina esse cliente A aqui, numa sexta-feira à noite, ele perde todos os dados dele, queimou o servidor dele, tá? Queimou o disco dele. Se ele tivesse que restaurar 500 GB pela internet, ele ia levar aí 30 dias, 40 dias, depende muito da internet dele. Né? Se for uma internet de 1 mega, ele pode levar mais de 60 dias. Né? O que você faz? Já que você tem os dados desse cliente A dentro da sua empresa, você copia isso aqui no HD externo, atravessa a rua, se ele estiver aí na frente da sua casa, e você já restaura os dados do seu cliente em 10 minutos, em 50 minutos. Né? Ou seja, os dados dos clientes estão replicados para dentro da sua empresa. Tá? Isso aqui a gente consegue fazer com o produto Standard e o Pro. Notificação diária da execução dos backups, só o Standard e o Pro conseguem te enviar isso através de e-mail. Se o backup foi feito com sucesso, se houve falha, se o seu cliente interrompeu propositalmente. Tá? Agora, o que apenas o software professional faz? Tá? Apenas o software Pro faz. O Pro tem condições de fazer um backup local antes de enviar para a nuvem. Ou seja, imagina que está a rede do seu cliente, isso aqui é o servidor dele. Você coloca dentro do seu cliente um NAS, tá? Que é um HD externo com placa de rede, um storage, uma unidade de rede mapeada, ou até mesmo um HD externo alimentado por fonte de alimentação. Né?
Você coloca isso dentro da rede do seu cliente, o que acontece? O servidor dele faz um backup dentro desse dispositivo que você colocou lá, e quando ele finalizar, aí sim ele envia para o data center. Tá? Quando ele for restaurar os dados, é a mesma coisa. Ele vai preferir restaurar sempre desse dispositivo que está aqui na rede, em gigabit. Tá? Ele faz o backup e o restaura em giga. Se ele não tivesse, queimou esse dispositivo, ele perdeu, aí sim ele vai recorrer ao download pela internet. Tá? Mas o backup ele fica muito mais rápido aqui. Ele não depende da internet do cliente para fazer o backup nem a restauração. Tá? Então, essa é uma solução muito interessante, tá? Para você agilizar esse processo de backup e restore, principalmente em clientes que têm uma internet que não seja muito boa. Envio do primeiro backup através de disco externo criptografado. Se você tiver um cliente que ele tem 1 TB de backup, ele fala, nossa, para eu fazer esse backup para o data center lá vai levar 2 meses, porque a minha internet aqui de 1 MB demora muito. O que você faz? Você vai até o cliente, leva HD externo, você faz um backup no HD externo, esse backup vai estar criptografado, a chave vai estar lá e não vai vir junto com o disco. Você envia o disco para nós através de um Sedex 10, se você estiver distante aqui de São Paulo. A gente recebe esse disco, copia direto no nosso storage e a partir do próximo dia o seu cliente só vai enviar os dados incrementais, ou seja, os novos arquivos e aqueles arquivos que foram modificados, levando alguns minutos só para fazer um backup. Tá? Aqui é um grande diferencial, tá? Backup de banco de dados, Oracle, SQL Server e MySQL. A maioria dos softwares de backup que a gente encontra por aí faz backup de pastas. Nós sabemos que não adianta a gente selecionar a pasta onde o Oracle ou o SQL Server está instalado, achando que aquilo vai fazer backup do banco de dados. Isso não funciona. Tá? Então, o que essas soluções que a gente vê de backup em nuvem fazem? O fornecedor pede para que você utilize um software de terceiro para extrair, fazer um dump do database por uma pastinha e depois você roda o software de backup deles para fazer o backup daquela pasta. Ou seja, você tem que administrar 2 softwares, aí, o software de backup e o software do dump. Você tem que saber se o dump executou com sucesso, né, todo dia. Então isso é muito ruim. O nosso software tem plugin que ele se conecta no banco de dados. Você coloca o usuário e senha do banco de dados, ele se conecta, faz o backup sem parar o banco. Tá? O banco pode continuar trabalhando lá, ele faz um backup, faz um dos logs de transação, ou seja, todos os dados que foram enviados, as queries que foram inseridas durante o backup, elas serão consolidadas no final e depois vai ser enviado para a nuvem, tudo de forma automática. Tá? O mesmo ocorre para banco de dados de Exchange Server e Lotus. Tá? Existe a possibilidade de eu restaurar um e-mail. Tá? Eu consigo fazer uma restauração granular de uma caixa postal de Exchange. Um diretor ele quer que restaure um e-mail que ele perdeu ontem. Você não precisa restaurar todos os mailbox ou restaurar o mailbox inteiro dele. Você restaura uma mensagem. Tá? Faz backup de máquinas virtuais, VMware e Hyper-V. Você instala isso no SX ou no Hyper-V Core, por exemplo. Ele entende as máquinas virtuais e faz o backup incremental do VMDK, no caso do VMware. Tá? Então, hoje, o primeiro backup ele faria o backup full da máquina virtual. Aí, se você rodar um backup amanhã, ele vai fazer apenas do que foi alterado dentro do arquivo VMDK. Ele faz o backup diferencial dentro da máquina virtual. E roda também em linhas de comando para Linux e Unix. Você, como parceiro, recebe um portal de gestão dos seus clientes, onde você pode criar cliente. Você sabe quais são os seus clientes que fizeram backup dentro de 24 horas, aqueles que não estão fazendo backup corretamente. Você sabe exatamente por que não está sendo feito backup, se o usuário interrompeu, se houve algum erro. Você sabe exatamente quais foram os arquivos que foram enviados para a nuvem, que estão em retenção. Enfim, você recebe um portal para criar, administrar, atribuir cota, mudar senha, extrair relatório de todos os seus clientes.